Os tribunais no Brasil, que o CNJ volte os olhos para esse trabalhador. Com certeza a imagem do judiciário se elevará, porque a pessoa vai lá cumprir com gosto, com boa vontade, né? Sabendo que o tribunal está na sua retaguarda, te fornecendo todos os meios necessários. Até o celular, excelência, do oficial de justiça, os tribunais querem que a gente coloque à disposição. Querem que a gente faça as ligações para as partes utilizando o nosso celular particular. Não é verdade? Então, é uma realidade triste que nós temos que mudar. E para mudar é só com união, né? É só um unido com a gente, com a federação, com o sindicato, para a gente mudar. Porque recursos é que não falta nesse país. O nosso tribunal em Minas, o orçamento para esse ano é de 4 bilhões por ano. 4 bilhões. Né? Somando-se os orçamentos de todos os tribunais do Brasil, chega a quase 60 bilhões. Então, é muito dinheiro. Beleza? Então, é uma realidade que nós temos que mudar. Queremos contar com Vossa Excelência aqui no Piauí, com o atual presidente que tomou posse agora, né? E Minas também tomou posse agora, né? Nós estamos sempre abertos ao diálogo. É a primeira ferramenta nossa. É dialogar, sentar para buscar a solução. Agora, se não evoluir, se os tribunais podendo dar um passo à frente para resolver as questões não derem, não vai ter outro caminho. Nós vamos ter que cruzar os braços mesmo. Viu? Viu, Adriano? Vamos ter que cruzar os braços. Porque nós precisamos de um mínimo necessário para trabalhar. É o mínimo necessário. Que forneçam as viaturas, que venha com o motorista, que tenha um horário para se começar a jornada e terminar. Hoje nós não temos um horário fixado. Não temos um horário. Nós estamos à disposição o dia inteiro, à noite, final de semana, feriado. E isso tem nos prejudicado. Então nós queremos equacionar todas essas questões de uma forma adulta com os tribunais, sempre buscando diálogo, trazendo propostas, né? Mas queremos que os tribunais também façam o dever de casa, né? Venham com propostas, com os argumentos verdadeiros, né? Venham com aquela ideia de resolver a questão da segurança, das diligências, viu? Então, quero agradecer a todos a atenção. A federação está à disposição de vocês, né? Nós, lá de Minas Gerais, estamos à disposição de vocês também, para nós continuarmos a trocar as ideias, buscar soluções, e nós sabemos que soluções tem. E vamos encontrar, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Wander. Como nós falamos, né? Nós vamos agora passar a palavra para o companheiro Argentino Dias dos Reis, oficial de justiça do Espírito Santo, tem uma larga experiência, né, na profissão e muito testemunho, né, e muita experiência de vida. Argentino.
Obrigado. Peço permissão aos colegas primeiro para dirigir a palavra assentados. Uns parafusos aqui no meu joelho, machuca. Primeiro, eu quero falar. Está dando para o senhor ver a minha mão? Sem eu pegar o microfone. Primeiro, quero falar da alegria de poder ser recebido aqui pelos colegas, né? O Carlos Eugênio de Souza, com toda a sua diretoria, o Maestro, com toda a sua diretoria, mas da sublime alegria de ter ao nosso lado o magistrado, o doutor Paulo Roberto Barros. A honra é muito grande de tê-lo aqui, sabemos da sua agenda difícil, excelência, se puder permanecer vai ser muito bom, mas se por acaso não puder, fique à vontade. Colegas, quem adentrou aquela porta hoje veio buscar a verdade, não é isso? Correto. É porque a gente vive uma verdade que todos imaginam ou sabem desde os ancestrais, mas nem nós mesmos procuramos conhecê-la de verdade, acreditar nela. Vamos pensar no judiciário. O que é o poder judiciário? Eu tive a obrigação de trazer algumas coisas anotadas. A verdade é que nos traz aqui. E lembrando da verdade, eu me lembro, não podemos esquecer, do mestre Sobral Pinto, que para muitos foi o maior advogado brasileiro, comparável somente a Rui Barbosa. A diferença é que Sobral defendia os anarquistas e Rui Barbosa o governo. Assim dizem. Mas é dele a frase que diz que de tal modo amo a verdade que para proclamá-la não tenho receio de enfrentar desafios. E sabemos que hoje estamos enfrentando um desafio aqui, porque tem muita gente que talvez nunca pensou ou nunca ouviu o que eu vou falar agora. Quem é você? Qual é o cargo que você ocupa? Conhece mesmo o seu cargo? As raízes do seu cargo? O que você de fato representa? Quando a FOGERA, através desse ilustre colega aqui, pensou e elaborou a mensagem da PEC, porque nasceu da cabeça de Paulo, foi pensando essa situação. Nós temos problemas de N natureza em todos os locais se repetindo, só se mudando de lugar. O Wander já falou muito bem disso aqui. Mas nós vivemos a vida toda de pires na mão junto aos tribunais, pedindo para resolver coisas que nós poderíamos resolver de cima para baixo. Mas para entender o motivo e o que representa a PEC, nós temos que primeiro conhecer nosso cargo. Há pouco tempo eu vi nas redes sociais um colega falando assim: deixem dessa loucura. Nós somos. Nós somos subalternos do juiz e nunca vamos deixar de ser subalterno. Eu me arrepio. Porque eu nunca fui e nem serei subalterno do juiz. E nem você. Um de nós é subalterno. O que quer dizer subalterno? Subalterno é subordinado mesmo. É aquele a quem o chefe diz o seguinte: traz essa cadeira, puxa essa mesa, digite isso aqui, me dá um copo d'água. Aí vamos imaginar o seguinte: a secretária lá, mais um colega puxando a mesa, mexendo lá, pum, cai o computador. E o copo escorrega, pum, quebra. A lasca do copo vem na cabeça, no pescoço do chefe e rompe a jugular. E ele morre a seguir. Pum, o quadro tenso, né? Pensar assim: de quem é a responsabilidade? Quem é o responsável pela morte do chefe ali, por aquele acidente? Vamos pensar quem foi? Eu lhes digo:
Foi o cupim que roeu o pé da mesa, que soltou e a mesa balançou e o computador caiu, o copo quebrou e matou o chefe. Ninguém se responsabiliza por nada. Não dá nada para o secretário, eles serão apenas ouvidos e vão contar a história. Foi um acidente. Companheiros, o judiciário, desde os tempos mais antigos, ele se divide em duas partes, não em uma só. Quando o rei Davi nomeou os seus oficiais de justiça para cumprir as ordens de interesses do Estado, arrecadar receita, ao lado de quem ele estava? Ao lado do meirinho mor. Portanto, o juiz é o meirinho mor e nós somos os meirinhos. Aí eu fico até chateado. Eu já respondi uma vez quando o juiz me chamou de meirinho, falou, pois fala, meirinho mor. Ele olhou para mim e falou, é assim que é mesmo, o senhor é o meu chefe. Meirinho mor. Nesse sentido. E a gente também chamou de oficial de justiça na minha. Quando Justiniano, né, no ano 527, parece, depois de Cristo, criou o primeiro código, né, falando sobre as missões do oficial de justiça, que Gaio aproveitou para jogar na tragédia, o oficial de justiça estava lá, em todos os tempos. E sempre ele com uma missão, executor, sempre executor. A diferença de subalterno para auxiliar é muito grande. Auxiliar não cumpre ordens verbais de ninguém, não tem essa obrigação. O subalterno, minha empregada doméstica pode ser. A secretária aqui, com todo respeito, nós não estamos com isso diminuindo ninguém, não. Todos são igualmente importantes, Wander já falou. Nós estamos falando de missão e cargo, atribuições. Até que nome de cargo não faz tanta diferença, mas de atribuições. Atribuições do subalterno são totalmente diferentes das atribuições do auxiliar. E nós somos auxiliares da justiça e não subalternos do juiz. Até porque, quando nós trabalhamos no processo, o juiz já não está lá. Não é mesmo? A sentença judicial tem uma força enorme, inclusive a de retirar o juiz do processo. Já pensaram nisso? Com a sentença, o juiz sai do processo. Ele só pode voltar ali para corrigir falhas que por acaso, omissões, incorreções de redação, de esclarecer. Não é assim? Mas a sentença afasta, retira. O último ato dele no processo é a sentença. E o pior é o seguinte, é que o juiz, você deu a sentença, trabalhou um processo muito grande envolvendo os servidores, né? E quando chegou na sentença, ele proclamou a vontade do governo, a vontade do Estado, representando o Estado, em nome do Estado, ele disse que a lei diz que o seu direito é esse. Pronto. E pegou a boné e foi embora. Não é assim que diz o processo? Não é assim que diz a lei? A sentença não é o último ato do juiz. Só que ela entrou para dentro de um calhamaço de papéis, os autos, se ficar ali, a pessoa que vai a juízo, companheiro, não vai buscar papel, não. Ela vai buscar a satisfação do bem da vida que ela acredita que é. E essa satisfação só se concretiza por vocês, por nós. Portanto, nós somos o órgão executor. Nós não somos auxiliares, nós não somos subalternos. Nós somos auxiliares igual o Ministério Público, igual a Defensoria Pública, cada um em suas atribuições. E a nossa responsabilidade é muito grande. O delegado de polícia, se tem algum aqui, que seja bem-vindo. Ele trabalha, tem uma missão maravilhosa de preparar o inquérito, relatar e mandar para o Ministério Público. Se o Ministério Público receber o seu inquérito e analisar seu relatório, achar que aquilo ali é uma porcaria que não merece oferecer uma denúncia, não dá nada para o delegado.
O máximo que pode acontecer é voltar para ele consertar de novo. Se estiver errado, volta a contar nada para o delegado. E se o Ministério Público mandar a denúncia para a Justiça e o juiz olhar e falar: o que é isso? Não recebo. Não dá nada para o Ministério Público. Ah, mas aí o juiz recebe e prolata a sentença. O advogado apela, vai para o tribunal, e o tribunal: que sentença é essa? Anula. Não dá nada para o juiz. O advogado fica chateado, apela para o Tribunal Superior, e o Tribunal Superior reforma, anula o acórdão, não dá nada para o desembargador, vai para o Supremo, muda tudo do Tribunal do STJ, não dá nada para os ministros. Quem então se responsabiliza no judiciário? Colega, a única pessoa que se responsabiliza mesmo no judiciário é o oficial de justiça. Parabéns. O cargo nosso carrega uma missão fantástica. Uma vez, colegas, eu fui cumprir um mandado para fechar uma boate. Quando nós retiramos as moças, uma da mulher olhou para mim e falou assim: é ele. Eu falei: o que foi? É você que me tirou minha filha em tal lugar, assim, época tal, quando meu marido pediu, foi você que tirou. Olha só, desgraça 2 vezes para aquela mulher, e eu chorei pra caramba, porque eu havia antes cumprido uma busca e apreensão de uma criança para entregar para o pai, e ela foi retirada, e eu cumpri na missão, na minha missão. Colegas, as nossas atribuições são tão importantes, e tão sérias, e tão fatais, que só se comparam à missão do carrasco lá diante da guilhotina, porque não tem volta. É verdade. E esse povo brincando com os oficiais de justiça no Brasil inteiro. Nós exercendo missão de órgão tão importante quanto o Ministério Público, Defensoria Pública e quanto a magistratura. Nós precisamos conhecer as nossas atribuições. A nossa carga de responsabilidade é fantástica. E nós não temos aqui a intenção de discutir salários, mas nós também não merecemos receber menos do que ninguém. E foi por isso que foi pensada a PEC. Se puderem projetar ali, eu e Wander entramos para o Congresso Nacional e peitamos de deputado em deputado, está aqui, conversando com ele sobre a PEC, dizendo o seguinte: o senhor vai assinar, mas o senhor vai se comprometer com os oficiais de justiça do Brasil, nós vamos fotografar cada ato seu, que o senhor vai defender a nossa PEC para inserir o oficial de justiça na Constituição como órgão essencial à justiça, tanto quanto o Ministério Público e a Defensoria Pública. E foi assim que eles assinaram. E nós fotografamos tudo por um. E foram 280 deputados que já assinaram a nossa PEC. Portanto, ela vai passar. Isso. Companheiro, eu quero que vocês nos dêem a honra de ver essas fotografias sendo projetadas aqui. Cada deputado, são 3, 4, 5 fotos, ele assinando e ele próprio mostrando, ou dizendo em outras palavras: eu vou defender isso. Portanto, podem acreditar, está aqui fotos da PEC. Olha, e quando entramos no gabinete de um deputado chamado Dr. Lorival Mendes, né? E que nós mostramos para ele por que nós queríamos a PEC. Nós estávamos na sala de entrada. Quando ele entendeu a questão, ele nos abraçou e balançou a gente e falou: eu quero ser o relator dessa PEC, porque isso já devia existir há muito tempo.
E saiu conosco de gabinete em gabinete, entramos no Senado, pegamos a assinatura do presidente na tribuna. Na tribuna. Até no banheiro nós pegamos. Na lanchonete pegamos. E vocês podem acreditar, nós vamos mudar a vida e a carreira do oficial de justiça. Porque já é hora. Estamos atrasados. O cargo define pelas atribuições. E o nosso cargo é de Estado, todos eles são executores. Pode amanhã você voltar no mesmo lugar para fazer de novo e devolver, mas já é outro ato, ele também é fatal. Portanto, assim como o juiz é o Estado representando o judiciário na decisão, nós somos o Estado executor. O judiciário, portanto, se divide em dois órgãos. Nesse caso aí, pode estar dentro dele, não precisa se preocupar. Não existe corregedoria de justiça dentro do tribunal? Podemos até ficar lá dentro, não tem problema. Mas o que precisamos é nos tornar carreira de Estado, que de fato somos. Essa é a ideia da PEC. E é para ela que nós estamos desafiando os oficiais de justiça do Brasil para vir somar conosco. Para abraçá-la, para colocar no peito, para colar nos gabinetes de cada parlamentar do Estado e pedir apoio. Para que em todo o Brasil nós queremos, quando chegar no plenário, aí sim, no dia de votação, façam qualquer sacrifício, que é a sua vida que vai mudar. Não interessa se você tem direito de diploma de curso superior, se não tem, você vai se tornar um órgão executor judicial. Você vai ser um dos seus membros de uma carreira que poderá depois ter a mesma estrutura da Defensoria e do Ministério Público. E não vai ter volta. É o único modo que nós pensamos para parar de mendigar junto aos tribunais, aumento de valor de diligência, fornecer carro para oficial de justiça, motorista. Nós não fizemos compromisso com isso. O que é que define a nossa vinculação com o tribunal? É o concurso que fizemos. E o que é que define esse concurso? O edital. O que é que ele diz? Ele nos obriga a ter carteira de motorista, ele nos obriga a trabalhar fora do horário de expediente. Nós não fizemos um contrato. No Espírito Santo são 30 horas, aqui são quantos? 40. Aqui são 40 horas. Então nosso compromisso é expediente dentro daquele horário. Aí para resolver o problema do Estado, que não é nosso, a gente vai de manhã, a gente vai à tarde, a gente arranja outra atividade também, porque o salário está pouco. Pois bem, a PEC vai resolver tudo. Porque ela sendo aprovada, certamente, assim como o Ministério Público conseguiu se equiparar, nós vamos chegar lá. Agora, companheiros, para isso precisa uma caminhada, e para isso precisa união e braços dados. Para isso não pode ter divisão entre os oficiais de justiça do Brasil. Os federais já abraçaram a PEC, olha bem, os colegas federais da Federação já estão conosco. Mas entre nós, estaduais, ainda tem estados brigando porque a PEC nasceu na FOGEP. A PEC só nasceu, mas ela é do coração de cada um. Ela é nossa, entendeu? Paulo, até alguém chamou Paulo de presidente aqui. O Paulo já abdicou da presidência e ele logo que viu lá o rei João Carlos lá da Espanha, a rainha Sofia entregando o trono, ele também entregou. Ele não é presidente mais não. FOGEBRA se compõe de coordenadorias e não tem hierarquia entre nós. E nós queremos que essas coordenadorias até se ampliem. No início, na primeira assembleia, nós criamos 5, nós queremos passar para 7, se for o caso, e que cada presidente do sindicato seja coordenador, no mesmo nível as decisões sejam colegiadas, para nos unir. E para isso nós estamos pedindo aos colegas que cada um seja um guerreiro a favor dessa união e busque a união dos oficiais de justiça a nível de Brasil. As atribuições, elas estão definidas no edital do concurso.
Ali o edital de concurso diz claramente quem é subalterno e quem é cargo auxiliar. E cargo auxiliar cumpre ordens escritas. E nós não cumprimos pecados nem vontade particular dos magistrados. Nós não estamos aqui falando mal dos magistrados nem de ninguém, não. Eu comecei nossa palavra dizendo que eu vim aqui para falar a verdade. E vocês certamente querem a verdade. O juiz, no mandado, ele não expede nada que seja da sua vontade, mas de acordo com a lei, a vontade do Estado. E nós, como mandado, também não fazemos nada de acordo com a nossa vontade, mas cumprindo como executor do Estado a decisão que o próprio Estado tomou através do juiz. Portanto, o que se transfere ali é o poder estatal, que sai do juiz para o oficial de justiça. Não é à toa que todos os juristas brasileiros dizem que nós somos os juízes na rua. Nós somos os juízes na rua. É o que está bem claro em todos os livros, em todos os doutrinadores falando. É isso? A PEC, então, vem nos reconhecer como carreira de Estado. E nós estamos muito preocupados com as questões das decisões. Se a gente puder fazer com que todos os colegas do Brasil ouçam essa mensagem, entenda a sua função, o objetivo da PEC e se una, pode ter certeza que nós vamos ser vitoriosos. A única coisa que nos falta para ganhar a força que nós necessitamos para fazer uma mobilização real é ter uma federação sindical. Agora para isso precisamos de 5 sindicatos registrados. Mas tem uma coisa mais importante, que às vezes as pessoas param, 5 sindicatos cria federação. Não. 5 sindicatos não é suficiente para criar federação. 5 sindicatos que representem 2/3 dos membros da categoria no país. Esse segundo requisito, ele é indispensável. Não adianta ter 5, 6 ou 7. Lá vai dizer assim, quantos membros tem esse sindicato? Representam quanto? E quantos são do país? Então não atingiu. Então, a união, vê se nós queremos fazer todo o possível para evitar a questão da secção. Estamos chamando, em todo sentido, os colegas da Venojus para pensar sobre isso e nós convertermos numa diretoria, entendeu? Para que eles venham compor essa diretoria, entendeu? Sem vaidade. Não há lugar para vaidade. Agora, para ver se a gente cria a Federação Sindical do Brasil. Já tivemos a primeira assembleia, vamos fazer uma segunda, e nessa segunda nós queríamos ver se conseguimos ampliar e resolver. Porque a partir do momento que nós tivermos isso aí, estaremos resolvidos. E com a Federação Sindical, nós teremos receitas. Nós faremos receitas. Okay? Pois bem, eu estava aqui para falar sobre a PEC. Eu estou aqui para falar sobre a PEC. E nós estamos prontos para responder quaisquer perguntas dentro dessa área que os colegas queiram saber. Muito obrigado. O Paulo Sérgio Costa da Costa vai fazer uso da palavra, né, agora para fazer uma explanação mais pedagógica acerca do que inicialmente fora dito. Ok, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de me dirigir a vocês. E é importante dizer que a vida é um aprendizado. Nós nascemos e aprendemos, e aprendemos, e aprendemos, e vamos chegar lá no fim da vida aprendendo.
E eu quero dizer aos companheiros o seguinte: a Fogebra, ela não nasceu da vontade do Paulo. Talvez ela tenha subsistido um tempo por vontade e teimosia do Paulo, mas o Paulo não era a Fogebra em si. Então, a Fogebra, eu quero dizer a vocês que